Olá, Cassiano Bittencourt pelo ShortView, hoje para falar da Lopes BR, né, da LPSB. Tá? A empresa, a ideia é que era fazer um ShortView super leve, mas a empresa acabou me obrigando a entrar nas contas ali, então a gente começa explicando o que ela faz. Ela faz basicamente intermediação imobiliária e financiamento imobiliário, tá? Pela Credipronto, que é uma empresa aí 50-50, 50-50 com o Itaú. Então, a joint venture entre ela e o Itaú, super interessante a operação. Eu não vejo a operação, já digo de cara já, não vejo a operação como positiva de longo prazo por alguns pontos. Por exemplo, a evolução do setor de intermediação imobiliária é um setor que está evoluindo de um jeito diferente da empresa. A gente tem como exemplo a empresa chamada Quinto Andar, que acabou de receber um aporte de 250 milhões de dólares pela Dragoneer e pelo SoftBank, gente conhecida do setor de tecnologia, né? Já aparece, inclusive, ali sondada no PowerPoint institucional da própria Lopes, tá? E foi fundada em 2012, então está com um crescimento agressivo, violento e muito forte. O setor de financiamento de imóveis ali pela Credipronto não é o core business da empresa, é uma operação que está melhorando consideravelmente, pode ser uma chance da empresa de mudar e fazer justamente um direcionamento para uma outra área que seja mais lucrativa para ela, mas aí implica em simplesmente mudar completamente o setor que ela está operando e a competição vai ser consideravelmente forte, uma vez que a gente tem fintech crescendo, banco com investimento forte, uma briga aí no setor financeiro que deve ser agressiva. Tá? A empresa está operando mal o core business, e aí eu já tinha falado disso no live feedback, mas eu vou entrar nisso mais à frente. Se você ver os números, você não vai ver isso, mas deixa eu explicar, tá? E as contas me deixaram bem decepcionados, porque a forma de apresentação das contas foi bem confusa e parece que eles estão tentando induzir a gente ao erro. E isso daí eu já explico, tá? À primeira vista, assim, o resultado parece ótimo, tá? Parece uma virada, a gente vê ali o forte crescimento da receita operacional líquida, a gente vê um forte crescimento no EBITDA, vê um lucro líquido agressivo demais, frente prejuízos seguidos. Então, assim, tá um posicionamento que você fala, pô, maravilha, agora foi, tá na direção correta. Eu fiquei impressionado e aí fui ver o porquê desse resultado tão diferente, porque a empresa deve ter feito uma mudança gigantesca. E aí, poupando vocês de uma longa análise que eu fiz durante a tarde quase toda, por isso tão poucos short view hoje, o EBITDA conta com fator não recorrente ali no valor de 11.653.000 reais, tá? Esse efeito é visto nas contas de várias maneiras, com vários nomes, tá? Como perda na alienação de investimentos, despesas não recorrentes, impairment e perda na alienação de investimento, impactos de outras despesas e receitas, efeito IFRS sobre custos de despesas, redução ao valor recuperável ativo. Então, assim, só daí a gente tira que é um negócio que não fica muito claro do que se trata, tá? Por não ficar claro do que se trata, não fica claro também se o EBITDA, contando com ele, ali na faixa dos 14 milhões, está pré ou pós IFRS. De qualquer forma, independente dessa resposta que eu não vou ter e que eu não tenho como avaliar, porque eu não sou contador nesse nível e não vou tão a fundo assim no papel, o que fica claro é que é não recorrente. E se é não recorrente, por uma questão de conservadorismo e para entender justamente como é que funciona a operação da empresa, esse montante não deveria estar constando ali no EBITDA ajustado, justamente porque a gente não vê nenhum tipo de previsibilidade de que aquilo vai se repetir, tá? Ao tirarmos ele, quando a gente tira esse fator ali, a gente vê o quê? Que a empresa volta ao normal, tá? A forte evolução no Credipronto, que é justamente uma área da empresa que já vinha evoluindo forte, tá? Como a gente pode ver nos números. A melhoria marginal no EBITDA da intermediação imobiliária e mesmo assim, através da normalização ali do número das franquias, né, fazendo ali uma média para garantir que parte do efeito daquele não recorrente bata ali na franquias também, para a gente ter uma noção ali mais conservadora, tá? Então esse daí eu já não vejo como muito positivo, por quê? Porque a empresa volta a operar, o core business dela volta a operar muito mal como operava antigamente, né? E para somar, quando a gente olha o segundo trimestre de 2018, publicado nesse balanço como comparativo com o segundo trimestre de 2019, e os números do segundo trimestre de 2018 publicados no balanço do segundo trimestre de 2018, a gente vê ali uma diferença entre os números gigantesca. Então o lucro líquido tem uma diferença de R$ 3.602.000, aproximadamente 35% do lucro líquido, tá? É de diferença, não sei qual é a explicação e não vou a fundo para ver qual é, mas tem uma diferença gigantesca. Então esse momento agora foi publicado o segundo trimestre de 2018, muito pior comparativamente com o que tinha sido publicado na época. Aí eu já não sei se está errado agora, se está errado antes. O problema é que assim, o número está cada vez mais me deixando ali desconfiado e sem sentir que eu posso confiar naquilo que está sendo divulgado. A diferença do EBITDA é de 3.355.000
E aí vários outros números ali, com relação a vendas e tal, não batem, tá? Então isso eu acho bem negativo. Perde a confiança ali nos números, né? Outro ponto que eu acho que é importante perceber, e esse é muito positivo, é o quê? A gente tem ali uma redução brusca no custo e despesa sobre a receita operacional líquida, né, como proporção da receita operacional líquida. E aí eu acho que vale a pena dar uma olhada se aquilo dali vai se manter no terceiro trimestre de 2019, até para entender como é que está essa evolução, tá? Porque essa despesa operacional, esse custo de despesa sobre receita operacional líquida oscilava ali entre 84% e 109% aproximadamente nos últimos 4 trimestres, e hoje ela está em 64%, que é uma redução considerável, especificamente por redução de 22% frente ao segundo trimestre de 2018 em despesas de pessoal, tá? 56% de redução em infraestrutura, parte disso por causa do IFRS, mas não vou entrar nisso a fundo, tá? E 43% em telecomunicações, então assim, vale a pena ver se ela consegue manter esse nível um pouco mais para frente, ou se isso daqui foi pontual desse trimestre. Então, por esses vários motivos que eu citei, tá? E somando ao fato de que ela tem uma valorização de 198% nos últimos 12 meses, eu não tenho qualquer interesse de estar no papel. De qualquer forma, fica aí uma abertura um pouquinho e a minha observação aí sobre justamente esses números que lá dentro estão na minha cabeça meio confusos, tá? Dúvida? Tô sempre no Instagram. Precisou de mim, eu tô lá por direct message. Vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até a próxima.